Olá, querido aluno do EJA, seja muito bem-vindo à nossa videoaula. E agora vamos continuar a correção das atividades do primeiro bloco, ok? De português. E esteja com caneta e papel aí, vamos arregaçar a manga e vamos lá, vamos aprender bastante nesse tempo. Pessoal, solta a vinheta. Olá, aluno! Voltamos agora com a correção da atividade 4 do primeiro bloco de atividades. E essa questão é uma questão bem peculiar, bem legal, assim, eu praticamente gostei dela. Ela apresenta, eu leio textos abaixo e respondo as questões. Então ela traz dois textos, ela traz o texto 1 e o texto 2. Então eu vou projetar para vocês esses dois textos na tela, ok? Então vamos ver o texto 1. Ok, lembrando que você pode dar pause, tá bom? Para você ler o texto 1. Esse texto tem o título Honestidade, algo escasso em nossa sociedade. E agora eu vou projetar para vocês, aluno, o texto 2. Ok? Vamos ver o texto 2. Muito bem. Esse texto tem o nome Criança devolve, o título, né? Criança devolve dinheiro que achou em livro. Lembrando que também você pode dar pausa no texto 2 para que você possa lê-lo, né? Você possa ler essa coletânea que está aí. Esses dois textos eles estão ali para que você possa responder as questões. Então você só vai conseguir responder as questões após você ter lido os textos, ok? Então vamos lá. Então, questão número 1, atividade 4. Esses dois textos têm algo em comum. O que é? Então ele apresenta dois textos, ele quer que você compare o que tem de comum entre esses dois textos. Vamos ver as questões. A. O agradecimento de pessoas que recuperaram dinheiro. B. Notícias sobre pessoas que tiveram atitudes honestas. C. Os fatos ocorridos dentro de uma sala de aula. D. A preferência dos jornais por notícias ruins. Então, aparentemente, né, ela é um pouco mais fácil. Vamos ver, analisar questões por questões. Agradecimento de pessoas que recuperaram dinheiro. Então, ao ler, comparar os dois textos, a gente não nota, né, esse agradecimento. A gente tem no texto 2 a mãe agradecendo, né, a mãe ao choro ali, de acordo com o professor, eu estou lendo um pedacinho, de acordo com o professor, a mãe chorou bastante ao receber o dinheiro que Ana Karina encontrou. Então a gente vê, né, toda uma gratidão envolvida ali, mas a gente não encontra isso nos dois textos, né? Então e também não é o foco, também não é a gratidão nesse texto, certo? Então a gente não encontra isso nos dois. A gente encontra isso no final do texto 2, mas não nos ambos textos. B. As notícias sobre as pessoas que tiveram atitudes honestas. Então, isso aparentemente sim. Então, o primeiro ele traz a notícia de uma pessoa que teve algo honesto. Olha lá. Eu vou ler para vocês. Nesse quadro, encaixa-se a situação que envolveu um funcionário que encontrou um envelope com dinheiro em local de trabalho. Sua atitude foi devolvê-lo ao dono, fato que surpreendeu a muitos. Então, o funcionário, no texto 1, devolveu o envelope de dinheiro ao dono. No texto 2, a gente encontra, né, a aluna Ana Karine de Lima Marques, de 10 anos, encontrou R$300 e não quis ficar com esses R$300 porque esse dinheiro não era dela. E tá isso pra gente. Então, realmente, a B encaixa bem. Notícias de pessoas que tiveram atitudes honestas. Perfeito. C. Os fatos ocorridos dentro de uma sala de aula? Não, porque só o texto 2 que fala sobre sala de aula. O texto 1 já não é esse nicho, não é esse ambiente. Letra D. A preferência dos jornais por notícias ruins? Não se encaixa mesmo, tá? Não se encaixa porque a 2 ela fala sobre um contexto de sala de aula, um contexto de um professor, de um desabafo de um professor de história.
E a 1 ela fala sim sobre jornal, mas não com essa ótica, na verdade, que traz a letra D. Então, o certo mesmo é a letra B, ok? A letra B. Então, eu vou projetar para vocês aí algumas perguntas, né, para vocês verem. Projetar para vocês. Ok, então vocês viram e ele traz aí, né, vocês leram a questão 1 e também traz a questão 2. No texto 1, qual a ideia defendida pela autora? Então, primeiro ele fala, leia novamente os textos. Então, ele dá o nome do texto. Ó. Vamos lá. Leia novamente os textos, honestidade, algo escasso em nossa sociedade. E o outro texto, o texto 2, criança devolve dinheiro que achou em livro, para responder essas duas questões abaixo. No texto 1, qual a ideia defendida pela autora? Então, vamos lá. Realmente foi uma autora, né? Foi a Stephanie que escreveu, a Stephanie Armilato Baldigen. Ela escreveu, e qual que é a ideia defendida por ela? A atitude honesta das pessoas revela a sua educação? B. A honestidade deveria ser normal na sociedade? C. Os casos de honestidade merecem destaque? D. Os jornais devem privilegiar casos de honestidade. O que você colocou? E analisando aqui, pessoal, é muito interessante, porque essa é uma pergunta que merece um pouco nossa atenção para a gente não se confundir, que as respostas elas são semelhantes, tá? A atitude honesta das pessoas revela a sua educação? Então, voltando ao texto. Valores que não são materiais, mas que estão relacionados à conduta do indivíduo, à sua educação. Tá, então ficou meio no ar, sabe? Ficou meio confusa essa no sentido, será que é essa ou não? Será que então muitas pessoas podem ter marcado essa. A atitude honesta das pessoas revela essa educação. Ou não, né? De acordo com o texto, não fica muito claro essa informação. Vamos ler a B. A honestidade deveria ser normal na sociedade? Essa B já fica muito mais claro, tá? Por quê? Porque ela fala assim, ó. Ela apresenta só a notícia do jornal, depois ela no segundo parágrafo fala sobre honestidade, citando um exemplo prático de um funcionário, e a terceira ela fala já, devolver pertences ao dono é sinal de respeito, honestidade e dignidade, característica admiráveis em qualquer indivíduo. Estou certo de que a honestidade precisa prevalecer entre as pessoas. Ok, ela deu um destaque para a honestidade. Dizer a verdade deveria ser considerado normal na nossa sociedade, de modo que as atitudes honestas não fossem alvos de tamanha repercussão. A honestidade não deve representar uma surpresa, mas sim algo comum no cotidiano. Então a B se encaixa bem. A honestidade deveria ser normal na sociedade. É isso que ela defende. A B se encaixa muito bem. Os casos de honestidade merecem destaque? Pelo contrário, né? Ela defende que não era para ser algo assim, uau, alguém foi honesto, muito bem, porque já era para ser algo normal no dia a dia. D. Os jornais devem privilegiar casos de honestidade? Ao ler o jornal, é natural deparar-se com notícias que revelam desonestidade e falta de solidariedade. O egoísmo predomina entre as pessoas. Dessa forma, fatos baseados em ações honestas, por serem raros, recebem considerável destaque. Então, ela fala que isso acontece, mas no final ela fala que a honestidade não era para ser algo uau, era para ser algo normal no dia a dia. Então, os jornais, eles dão, quando acontece algo honesto, eles colocam a manchete, colocam. Mas de acordo com a autora, devia ser algo normal. Então, a que mais se encaixa nessa, é uma pergunta um pouco mais complexa, né? Porque são muito parecidas as respostas, é a alternativa B. A honestidade deveria ser normal na sociedade. Tá bom? No texto 1, de acordo com o texto 1, as ações honestas recebem destaque porque precisam ser resgatadas, revelam solidariedade, são corretas, são raras. Então, o que a gente acabou de falar mesmo, gente, nessa reflexão. As ações corretas, elas ganham destaque porque são raras. Então, por ser raro, por ser difícil acontecer aquilo normalmente, então ela ganha um destaque maior. Okay? Texto 2. Agora uma perguntinha relacionada ao texto 2. O texto 2 é... Então, a resposta D, são raras, ok? Então, eu creio que você marcou isso também, tá, aluno? 4. O texto 2 é um diário, um conto, uma biografia, uma notícia. Então, vamos para o texto 2. Então, vamos lá, é uma biografia? É um diário. O diário, ele conta a rotina de alguém, de um dia, de um período de curto. Então, não parece ser um diário.
Porque não conta, o diário seria de quem, em primeiro lugar? Seria de quem? Seria do professor? Seria da aluna? Seria da escola? Seria do professor, Duarte, Fernando Duarte? Não ficou muito claro de quem seria esse diário. Então não é um diário, tá, gente? Então se você marcou, pega a borrachinha aí, tá bom? O conto. É um conto? Então, lembrando, né? A gente teve essa pergunta. O conto, ele tem um caráter de personagens, tem um caráter de enredo, tem um caráter assim totalmente de uma história a ser contada, pode ser fictícia, pode não ser, geralmente é. Então não tem cara de um conto porque ele traz relatos da realidade pra gente, tá? Uma coisa que realmente, o fato verídico aconteceu, ok? Biografia. Biografia é mesmo semelhante ao diário. Seria de quem essa biografia? Essa biografia é o quê? Bio vem vida, grafia escrita, então escrita da vida. Quando você fala em biografia, você está pensando assim, biografia é o estudo da vida de alguém. Então, quando essa pessoa nasceu, como é que ela viveu, como é que é a biografia, seria isso, estudo da vida de alguém. Contando algo, contando o passado, tá? O pretérito, né? Contando todo o passado dessa pessoa, então aparentemente não é uma biografia, mas a D se encaixa perfeitamente, uma notícia, porque a notícia tem um caráter de informação, ela está informando a gente de algo que aconteceu. Então ela mostrou com quem, como, onde, por quê, então ela responde essas perguntas para a gente dentro dessa notícia do jornal, ok? Então vamos agora para a questão número 6. Aliás, questão número 5, perdão. A informação principal do texto 2 é... Então, qual é a informação principal do texto 2? A. A aluna devolver dinheiro encontrado em um livro. B. O professor saber como o caso foi solucionado. C. Um aluno questionar por que a colega devolveu o dinheiro. D. Uma mãe ir à escola à procura do dinheiro perdido. Então, a informação principal desse texto é o quê? É a aluna devolver o dinheiro encontrado no livro. Tá? É a A. Porque o professor saber como o caso foi solucionado, mas assim, o principal é ela ter entregue, porque se ela não tivesse entregue, você entende que a B é dependente da A. O professor não ia saber se ela não entregasse. Então, ela entregar ali na frente do professor é a informação principal. Ela devolve o dinheiro que ela encontrou. O dinheiro não era dela, ninguém estava vendo, então ela usou totalmente da ética ali, e ela não usou esse dinheiro, não guardou como um colega sugeriu. E isso é a informação principal. Com 10 anos de idade, ela desenvolve uma ética que muitos de nós adultos às vezes não possuímos, infelizmente. E isso é o grande destaque, depois a solução do caso também, que é linda. Então, voltando lá, querida aluna, perdão, aqui a questão questão número 6. No terceiro parágrafo, no texto 2, as aspas foram usadas para indicar. Então, terceiro parágrafo do texto 2. Vamos para o texto 2 e vamos localizar o terceiro parágrafo. Parágrafo, parágrafo, parágrafo. Ok, terceiro parágrafo está aqui. Localizamos ele. As aspas foram usadas para indicar. Que aspas? Vamos localizar as aspas agora. Localizamos o terceiro parágrafo, agora vamos localizar as aspas. As aspas, né? É esse sinal aqui, ó. Você vai encontrar. Tem um sinalzinho que tá ali, ó. Então, a resposta de Ana Karine foi dura. 2 pontos, abre aspas. Eu não quero ficar com nada de ninguém. Fecha aspas. Ponto final. Ok. E essas aspas, elas quiseram indicar o quê? A. A fala de uma pessoa. B. A opinião do autor. C. O nome de um local. D. O trecho de outro texto. Claramente é a fala de uma pessoa, porque você leu a frase que está escrito antes, o contexto anterior. Isso vai trazer muita luz para a sua resposta, porque está aqui, ó, a resposta de Ana Karine foi dura. Então ele já fala que é a resposta de uma pessoa, que é a Ana Karine. Ele colocou 2 pontos e abriu aspas. Então, sim, você acertou e eu tenho certeza. E é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante. Até a próxima. Bons estudos.